dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca das coisas do reino de Deus. Mas endurecendo-se alguns e não obedecendo, e falando mal do caminho do Senhor perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo homem chamado Tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de tal maneira que até os lenços e aventais do seu corpo se levaram sobre os enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus vagabundos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuramos-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Sheva, ou Seva, judeu, príncipe dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo. Porém vós, quem sois? E saltando neles o homem em que estava o espírito maligno, assenhorando-se deles, pôde mais que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. E muitos dos que criam vinham confessando e publicando seus feitos no Esmirna, Laodiceia, Tiatira, e entre outras. E a cidade de Éfeso é uma cidade que os historiadores calculam que na época ela tinha cerca de 250 mil habitantes. Ou seja, Éfeso era uma cidade muito volumosa. Era uma população bastante grande, talvez fosse comparar como uma cidade aqui perto, a cidade de Maracanaú, né? Então certamente era uma cidade que tinha muitos habitantes, tinha muita gente. E Paulo ele se instala ali naquele lugar, em a cidade de Éfeso, uma cidade que era muito conhecida também como foco de adoração à deusa Diana. Lá tinha um templo da deusa Diana, um templo muito grande, muito formoso, a qual era tido como uma das 7 maravilhas do mundo. E nesse templo adorava-se a deusa Diana, deusa da fertilidade. E também uma cidade que era uma cidade muito conhecida pela depravação. Imagina só, uma deusa pagã que era conhecida como a da fertilidade. Já dá para você imaginar o tipo de culto que eles ofereciam. O culto que era oferecido à deusa Diana era mais do que uma orgia ao ar livre. Diz historiadores que nesse culto tinha cerca de 1000 prostitutas de prontidão, para que qualquer um que fosse oferecer o culto a essa deusa, ele ali pegava daquela prostituta e fazia aquela culto imoral, né? Ou seja, é nesse lugar que o Espírito Santo de Deus, que Deus leva apóstolo Paulo. Eu te faço uma pergunta: apóstolo Paulo tinha motivo para desistir? Tinha. Apóstolo Paulo tinha motivo de talvez passar para outra cidade, escolher outra cidade? Tinha, e suficiente, se nós formos olhar pelos olhares humanos. Mas sabe por que ele não desiste? Por conta de uma característica que Paulo tinha e os discípulos tinham. E essa característica nós temos que ter, e é sobre essa característica que a mensagem vai girar em volta nessa noite. Sabe o que é? Perseverança. Ou seja, uma igreja perseverante. Essa é uma característica que todos os cristãos têm que ter. Os cristãos eleitos, os cristãos verdadeiros têm que ter. E eles têm. São perseverantes. Em primeiro lugar, nós vemos uma igreja que persevera em pregar o evangelho do reino. Uma igreja que persevera em pregar o evangelho do reino. Porque no verso 8 vai dizer que Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo, persuadindo acerca do reino de Deus. Mas aí fica uma incógnita, talvez, para muitas pessoas. E o que é a mensagem do reino de Deus?
O que é que caracteriza uma mensagem que ela é relacionável ao reino de Deus? A mensagem do reino de Deus, em primeiro lugar, ela não tem comprometimento com os homens. A mensagem do reino de Deus, ela não é uma mensagem que tem comprometimento com títulos. A mensagem do reino de Deus não é uma mensagem pragmática. O pragmatismo é uma filosofia inventada que não é certo, mas dá certo e vamos fazer. E a mensagem do reino de Deus não é uma mensagem assim que você vai inventar de fazer qualquer coisa para agradar o ser humano, embora que seja contrário às escrituras, para dar certo. Tanto que no verso 9 vai dizer que muitos se endureceram o coração. Então, descartando que a mensagem do reino de Deus não é uma mensagem pragmática, mas a mensagem do reino de Deus é nada mais, nada menos que uma mensagem de arrependimento. A mensagem do reino de Deus é nada mais, nada menos que uma mensagem de nova vida, uma mensagem de santificação. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem que fala das mansões celestiais. É uma mensagem, meu irmão, que fala da vida eterna, que fala do arrebatamento da igreja. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem a qual Cristo está no centro, não uma mensagem que relacionava ao homem, como se Deus fosse mandado por homem, como se Deus estivesse em prontidão para fazer qualquer desejo pessoal do homem, mas uma mensagem que Cristo está no centro, que tudo que é feito, que tudo que é relacionado, que tudo que é pregado, que tudo que é orado, que tudo que é louvado, é feito tão somente, exclusivamente, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a mensagem do reino de Deus. Infelizmente, queridos, que falar no reino de Deus e na mensagem do reino de Deus, vem logo o peso e nossa consciência que a mensagem tem sido deixada de lado. Tem sido deixada de lado. Me diz uma coisa: quantos têm deixado de pregar a mensagem do reino de Deus? 2 Timóteo 4,3 vai dizer: porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Quantas igrejas, irmãos, têm deixado de pregar a mensagem do reino de Deus? Porque a mensagem do reino de Deus, ela tem características específicas para procurar uma pregação palatável. Sabe a pregação que vem criar coceirinha nos ouvidos? Uma pregação que venha satisfazer o ego pessoal do homem. Quantas igrejas têm tido, em vez de buscar uma mensagem do reino de Deus, têm buscado uma mensagem do reino dos homens? Quantos têm deixado de buscar a mensagem das mansões celestiais, têm buscado uma mensagem terrena e passageira? Quantos preferem distorcer a mensagem do reino de Deus por coisas terrenas? Quantos pregadores se descabelam, usam sua criatividade tão somente para trazer uma pregação terrena, uma pregação que venha falar somente das coisas terrenas, e assim criando cristãos terrenos e cristãos carnais, cristãos que não têm amor ao reino de Deus. Mas o que foi que Cristo disse a respeito da preocupação com as coisas terrenas? Ele diz: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas buscai o que em primeiro lugar? Ou em outras traduções, antes o reino de Deus. Então, se tem uma pregação que em primeiro lugar, em titularidade, tem que ser pregada em perfeição, é a mensagem do reino de Deus. Ou seja, irmão, para um cristão perseverante não há espaço no seu entendimento, na sua mentalidade, para um evangelho terreno. Só há espaço, sabe por quê? O reino, o avanço do reino, o prosperar do reino. E quantos, irmãos, têm se apegado nesses últimos dias com as coisas terrenas? A criatividade dos camaradas é tão grande, a distorção dos textos bíblicos são tão grande. Quantos pegam esse texto de Paulo, que foi lido? Que era pega os aventais, que era pega os lençóis, aí tá lá o camarada do chapéu, passando lá a toalha dele e jogando, e as pessoas lá, né? E usando esse texto, talvez até muitos têm como polêmico, né? Aí fica a incógnita: será que esse camarada está certo em fazer isso? Pegar esse lenço dele lá que ele passa em todo o corpo, no nariz, sei lá, e joga para as pessoas, e muitas vezes ele pega isso aí e está vendendo aí por não sei quanto? A resposta é não.
Em primeiro lugar, a gente tem que entender uma coisa, que no livro de Atos dos Apóstolos, houve muitos milagres que que foram realizados através dos apóstolos, que foram realizados para confirmar o apostolado deles. Para Deus mostrar através dos apóstolos que eles eram homens de Deus. Em segundo lugar, você não vê Paulo pegando esses aventais, esses lenços e vendendo. Mas os irmãos iam lá e levavam. E Deus, pela sua graça e misericórdia, muitos eram curados e possessos de demônios. Mas nós não vemos nas escrituras Deus motivando pessoas, entendeu? A pegar lençol. Não é criada uma doutrina nas escrituras a fazer tal prática. Pelo contrário, se você for fazer uma tal prática dessa, como sempre é ensinado pelo pastor Jardel, sabe o que você vai fazer? É idolatria. Então nós temos que fazer uma distinção desse texto dessa época e para os dias atuais. Aí você vê o camarada, aí a partir disso aqui surgiu o quê? A companhia que veio atrás, rosa ungida, água ungida, e vai aí 1001 coisa ungida, né? Ou seja, mensagem do reino da terra. E Paulo, ele deixa bem claro que a mensagem do reino de Deus é uma mensagem que é a essência do evangelho, e que a mensagem da essência do evangelho não pode ser negociada. Ou seja, irmão, nós temos que perseverar e continuar perseverando em pregar a mensagem do reino de Deus. Nessa igreja é pregada a mensagem do reino de Deus pela graça e misericórdia de Deus, e nós temos que continuar pregando. Nós não temos que sermos tolerantes com essas mensagens, essas pregações terrenas. Paulo, ele vai dizer assim: mesmo eu, lá em Gálatas 1:8, ou o anjo do céu vos anunciar outro evangelho, seja o que? Anátema. Paulo, ele usa uma linguagem analógica, ele diz: ou mesmo eu. E foi o apóstolo Paulo, maior teólogo, maior missionário, se não talvez um dos maiores apóstolos, homem de uma revelação incomum que Deus o deu, e até hoje nós temos as suas epístolas. E ele vai dizer assim: ou um anjo do céu. O que é um anjo do céu? Um mensageiro, seres que têm proximidade de Deus. Mas ele vai dizer: se mesmo esses aparecerem para você, comunicarem com você e anunciar outro evangelho, seja anátema. Anátema significa maldito. O interessante é que Paulo, ele vai dar tanta ênfase nisso aqui, que ele vai repetir outra vez mais na frente. Ou seja, meu irmão, a mensagem do reino de Deus não pode ser negociável. E Paulo, ele faz isso, ele não mistura o evangelho, ele não adapta o evangelho, ele não dá aquele jeitinho brasileiro do evangelho, mas Paulo, ele prega o evangelho do reino de Deus. E isso nós temos que fazer, perseverarmos em pregar a mensagem do reino de Deus. Como Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. O evangelho, irmão, ainda continua sendo poder de Deus para a salvação. Mas em segundo lugar, primeiro, uma igreja que persevera em pregar o evangelho do reino. Mas em segundo lugar, uma igreja que encara os desafios com perseverança. Pregar o reino de Deus com perseverança já é uma dificuldade. Sabe por quê? Porque quando você prega o reino de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é se levantar desafio. Porque nenhum homem nas escrituras, ele que pregou o reino de Deus, ele pregou sem que depois viesse levantar desafio. Porque a mensagem do reino de Deus, ela incomoda e incomoda bastante. E certamente, se isso levantar nenhum desafio ou ninguém contra, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, e talvez não seja a mensagem do reino de Deus que está sendo pregada. Uma igreja que encara os desafios com perseverança. Lá no verso 9 vai dizer: mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão. Ou seja, continuará. E apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Eles encaram, primeiro desafio, a dureza de coração das pessoas. Porque se tem uma coisa, irmão, que a mensagem do reino de Deus, ela encara e bate de frente, sabe o que é? A dureza de coração. E a dureza de coração é uma coisa que é notória, sabe? Quando você prega e anuncia a palavra de Deus, é uma coisa que é bem notória e bem comum. Porque é cada camarada com o coração duro. A gente vê que muitos judeus e dos gregos falavam mal. Era Paulo pregando na sinagoga, diz que ele passou cerca de 3 meses. 3 meses na sinagoga, e dia após dia pregando, e os judeus falando mal. E se enfurecendo. E muitas vezes, irmãos, somos nós.
Quantas vezes nós talvez estamos no nosso trabalho, quantas vezes nós estamos no meio da nossa família, quantas vezes nós estamos no meio de entes queridos e nós pregando e falando do Evangelho. Muitas vezes são pessoas que seguem uma doutrina totalmente herege, muitas vezes são pessoas que estão agarradas a uma doutrina totalmente pagã, e você pregando, falando do reino de Deus, falando das mansões celestiais, a pessoa com a dureza de coração. Às vezes você convida a pessoa, às vezes você compartilha um link no YouTube e a pessoa dura. Sabe por quê? Por causa da naturalidade. Ele vai dizer que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Ou seja, ele segue um evangelho terreno e ele não pode compreender tais coisas. E assim nós enfrentamos essa dureza. E o que dói em nós, irmãos, que muitas vezes são pessoas que nós queremos bem. Muitas vezes são pessoas que são próximas de nós e há um carinho muito grande para com essas pessoas. E é isso que nos machuca. E é isso que nos maltrata. E muitas vezes são pessoas que estão lá no engano, e você vê aquela pessoa no engano, aquela pessoa naquele engodo, aquela pessoa talvez está naquela vida depravada, e você pregando, muitas vezes querendo o bem para aquela pessoa, e a pessoa continua lá. E muitas vezes a pessoa está lá, ou diz a ignorância com você, para de falar com você, se distancia de você. Mas o interessante é que Paulo, ele continua perseverando em meio à dureza de coração. Ele continua pregando, irmão, com convicção. Sabe por quê? Porque tem tanta pessoa, irmão, que quando vai pregando o reino de Deus, ele começa pregando, mas quando ele vê a dureza de coração, a convicção dele vai acabando, entendeu? Vê um camarada espírita, vê um camarada católico, vê um camarada da Umbanda, e o camarada dureza de coração, o cara começa a perder até a convicção dele. Mas Paulo não. Ele persevera pregando, e pregando com convicção. E o interessante é que Paulo, ele passa 3 meses na sinagoga e ele muda. A Bíblia diz que ele vai e muda de lugar. Mas uma coisa é certa, a palavra foi pregada e pregada com perseverança na sinagoga dos judeus. Mas em segundo lugar, uma igreja que encara os desafios em falar de Jesus no meio de pessoas depravadas. Eu não falei no início que Éfeso era um lugar de muitas pessoas depravadas. Imagina só, meu irmão, o tanto de aberração que não tinha lá. Quantas coisas os cristãos iam ter que encarar concernente à depravação daquelas pessoas. Idolatria era enorme naquela cidade. Mas interessante que eles não deixassem levar pela pressão das circunstâncias e nem pelos opositores. Não se deixaram. Mesmo assim, eles mantêm a sua identidade cristã naquele lugar. Porque, irmão, se tem uma coisa que está precisando nesses últimos dias, sabe para quê? Para a gente falar de Jesus no meio dos depravados, é identidade. Meu irmão, eu tenho visto dia após dia tantos cristãos sem identidade. Sabe, a gente vive numa época tão depravada, sabe? Você vê a depravação das pessoas no falar, no olhar, no agir. Aí quando eu vejo os camaradas se dizendo evangélico, mas meu irmão, cadê a identidade de cristão dele? Eu já falei isso em pregação, eu trabalho, talvez muitas pessoas aqui, você trabalha rodeado de evangélico, mas quando você vai ver os camaradas, irmão, é vergonhoso o testemunho dos crentes. Sabe o que é isso aí? Falta de identidade. Falta de identidade cristã. Sabe o que é o crente camaleão? O Paulo, ele não faz isso, ele continua sendo cristão no meio dos depravados. Tem gente que é medroso, crente medroso. Ó, se tem uma coisa que a palavra fala do covarde, é o medroso, é o omisso, aquele que se adapta. O camarada está aqui na igreja, uma coisa mais, pois minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Quando vai no meio dos ímpios, na roda de escarnecedor, é o pior. Eu não estou querendo dizer que você não pode se divertir, rir. A gente estava ali fora se divertindo, mas você no meio de um monte de ímpio, falando imoralidade, o que tem a boca mais suja, você está errado. Sabe o que é isso aí? Falta de identidade. Amanhã ou depois, camarada, sabe o que é eles estão dizendo de você? Eu ser crente igual fulano de tal, Deus me livre, prefiro ser ímpio. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa época de falta de identidade. Sabe o que é falta de identidade? Cristão fazendo coisa pior do que ímpio. Irmão, o irmão Auricélio pregou cedo, ele falou alguns exemplos. Cristão fazendo coisa pior do que ímpio. Tem cristão fazendo coisa pior do que ímpio. A gente conhece ímpio, idólatra, que preceitos morais ele segue, arrisca. Aonde tem crentes, meu irmão, que tem a palavra de Deus, que era para ser o povo mais sábio do mundo, se envolvendo em escândalo,
Camarada, pá, viu o culto, meu irmão, sem querer pisou no pé dele, ele já diz logo, ó, meu braço esquerdo é crente, mas o direito não é, pois vai pro inferno seu corpo todo. Não existe meio crente, não existe crente parcial, ou é crente ou é ímpio, meu irmão. Ou seja, se tem uma coisa que está necessitando nesses últimos dias, sabe o que é? Identidade. Identidade cristã. Sabe o que é? Olhar para você e ver, opa, aquele ali é um cristão. É a pessoa chegar no lugar, irmão, e ver, reverenciar você como cristão. Sabe? É muito triste quando eu vejo um cristão no meu trabalho. No meu trabalho, ainda bem que onde eu trabalho só tem homem, mas eu vejo cristão chegando lá no setor onde tem mulher, pau camarada, sabe? Alegre, não pode ver quando você vai olhar obreiro. Camarada não pode ver uma mulher que é uma gaiateza tão grande, e mulher do mesmo jeito. Aí chega um ímpio continuamente. Rapaz, isso virou uma cantiga nos meus ouvidos. Irmão Francisco, fulano de tal é crente e faz isso e aquilo. Cicrano de tal diz que é evangelho, faz isso e aquilo. E o rapaz, eu tô já pra... Meu Deus amado, se juntar que mais uns crentes verdadeiros, dá vou usar essa linguagem não, uma lapada boa nesses camaradas, porque é brincadeira. Mas não, irmão, é porque é os últimos dias. Mas que isso sirva para nós termos identidade. Você que nem a história do irmãozinho crente. Ele começou numa empresa, Serviços Gerais, sabe? E aquele irmãozinho, bom testemunho, camarada de caráter, Serviços Gerais, e ele conseguiu crescer na empresa. Ele cresceu para a área do RH. Quando ele cresce para o RH, o diretor-geral daquela empresa, ele teve uma ideia maquiavélica de pegar e subornar aquela empresa, fazer o desvio de dinheiro, né? E todos do RH iam ter que participar daquele suborno. Mas quando ele chega para o irmãozinho crente, o irmãozinho, não, vou fazer não, porque isso vai contra o princípio da minha fé cristã. E o diretor automaticamente olha para ele, pois se você não vai participar, você tem 3 opções: ou participa, pega um bom dinheiro, uma boa propina, ou você é demitido, ou você vai voltar para os Serviços Gerais. E ele diz, só participar eu não vou, porque eu sou crente. Demitido também, eu não quero ser, porque eu tenho uma família para sustentar. Eu prefiro voltar para os Serviços Gerais. E ele volta para os Serviços Gerais. O tempo vai passando, sabe o que acontece? Todo aquele esquema foi descoberto. Diretor-geral, todos que se envolveram naquele negócio foram botados para fora por justa causa. Um dia o dono da empresa chama aquele camaradinha do crente no escritório dele. E o crente vai preocupado, como ele era da mesma turma, achando, talvez ele vai me demitir também por justa causa. Achar que eu estou envolvido. Quando ele chega lá e diz, olha, eu estou contratando novas pessoas para fazer parte aqui da gestão da empresa, mas eu estou precisando de um diretor-geral. O diretor-geral vai ser você. E ele ficou sem entender, mas por quê? Porque nós tínhamos imagens, entendeu? Das conversas, nós descobrimos todo o esquema através de imagens. E nós vemos a maneira que você renunciou. Sabe o que significa isso aí? Crente de identidade. Sabe o que é aquele crente que vai no mercantil e a pessoa do mercantil passa o troco errado e ele devolve? Sabe o que é isso aí? Crente que dá bom testemunho. Entendeu? É isso que nós precisamos. Sabe para quê? Para conviver no meio de pessoas depravadas. Não pense, meu irmão. As pessoas são depravadas, têm uma vida horrível. E se você, Deus o livre defenda, for igual a elas, esquece. Você não é um crente ou um cristão perseverante. Pelo contrário. Mas, em terceiro lugar, eles encaram um desafio com perseverança, mas um desafio de esperar o tempo de Deus agir, né? Eu disse que enfrentar a dureza de coração é difícil, né? Mas eles esperaram, eles perseveraram, e a perseverança é isso, é esperar. E eles passaram 3 meses pregando na sinagoga dos judeus. Pessoas religiosíssimas, zelosos, e pregando e nada. As pessoas falando mal, sendo perseguidas. E não é fácil, irmão, pregar quando não há convenções abundantes. Uma coisa é certa, você pregar, meu irmão, e não acontecer nada no começo, tem uma coisa que castiga. Isso é pra gente ver o pastor falando no início do Ministério Missão de Fé, como foi difícil. Hoje a gente vê aqui um domingo desse, ó, muitas pessoas aqui, mas quando a gente ouve ele para ter uma noção como foi o início,
coisa difícil você pregando na rádio, anunciando, convidando as pessoas, quando é no domingo nada, sabe? E assim é em nossa vida. É difícil quando a gente prega, fala, ora e não há. Mas interessante que eles foram perseverantes, sabe por quê? Porque eles esperaram o tempo. Porque uma coisa é certa, irmão, há um tempo. Há um tempo de Deus agir. Eles não desistem de pregar, mesmo sem ver logo os resultados. O interessante, quantos desistem, irmão? Quantos desistem? Bem no início. Começa a pregar, desiste logo. Ah, não vai dar certo, esquece, deixa pra lá. Mas nós temos que continuar pregando. Nós temos que continuar orando. Não se desiste do filho, desiste do marido, desiste da esposa, desiste da mãe, do pai, desiste de algum parente, de algum ente querido. E uma coisa é certa, irmão, nós não temos que desistir. Porque todas essas coisas, esse trabalho, esse caminho de conduzir os outros à salvação, à vida eterna, ao evangelho do reino, é algo doloroso, é algo espinhoso. Não é fácil. Mas uma coisa é certa, irmão, a recompensa virá. Quantas vezes, irmão, nós pregamos para as pessoas e as pessoas não aceitam, e a gente pensa até em desistir. A gente convida, pensa em desistir. Mas sabe o que é que tem que nos motivar? É que a recompensa ela vai vir. A recompensa ela vai vir porque nós somos chamados em primeiro lugar para pregar. A nossa maior obrigação é pregar. O requisito de salvar já não compete a nós, compete a Deus. E Deus podia fazer o mais fácil, que é o que nós fazemos, que é pregar, podia. Mas a nossa responsabilidade é pregarmos. Então se é pregarmos, é continuarmos pregando e não desistir. É como uma semente que é plantada. Você já viu a semente? Você conhece alguém que é agricultor, já trabalhou na agricultura? A semente ela é plantada e é um processo difícil. Eu sou do mesmo interior do pastor Jardel. Eu trabalhei na agricultura e pense num processo difícil, meu irmão. Arar a terra, plantar, fazer a limpeza, aonde chama de legume vai crescer. Mas sabe, esperar a chuva, depender da chuva, mas quando a chuva vem, que aquela semente cresce, brota, sabe? Vem o cereal, foi criada aquela semente, vem uma grande satisfação, uma grande alegria. Sim, a respeito da nossa perseverança em anunciar. Mas, em terceiro lugar, em primeiro lugar, uma igreja que persevera em pregar o reino de Deus. Em segundo lugar, a igreja que persevera antes dos desafios. Mas em terceiro, uma igreja que persevera. Uma igreja que não persevera, comete vários erros. Então você pensa, irmão Francisco, e se eu não perseverar, e se eu não for perseverante? E o cristão que não é perseverante, sabe o que vai acontecer? Ele vai cometer vários erros. Erros fatais. O verso 3 vai dizer assim, ó: ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeus dos principais sacerdotes. Diz que quando eles fizeram isso, o demônio, que ouviu isso, olhou para eles e disse, rapaz, Jesus eu conheço, Paulo eu vou falar, mas você quem é? E se apodera deles, rasga as roupas deles e espanca eles. Imagina só, aqueles homens saem da cidade de Éfeso sem roupa, espancados por causa do demônio. O tamanho da vergonha. E eles cometeram um erro de que não é do cristão perseverante. Primeiro, de procurar fazer a obra só para se autopromover. Aqueles camaradas eram filhos de um líder religioso da época. Eram 7 filhos, 7 homens. E certamente, por ouvirem falar dos feitos que Cristo tinha feito através da vida de apóstolo Paulo, eles pensaram uma maneira de se autopromover. Vamos, olha, se muitos estão sendo curados, se muitos demônios estão sendo expulsados por esse tal de Jesus, Paulo fala que é através do Jesus, não vamos também nós. E eles chegam lá falando, vamos expulsar você pelo Jesus qual Paulo prega. Eles só estavam procurando uma maneira
de se autopromover, algo comum nos dias atuais. Quantos cristãos, irmão, têm feito a obra de Deus, têm louvado, louvor principalmente esse meio gospel, tem procurado dizer que tudo é para glorificação. Não, tudo isso é para se autopromover. O camarada cobrando um cachê altíssimo, tem que ser depositado uma certa quantia de dinheiro antecipada na conta corrente. Sabe o que é isso aí? Pessoas procurando se promover. A base desses 7 camaradas aqui, sabe o que é? Era o nome deles serem conhecidos e não de Jesus. E o nome deles foram conhecidos mesmo, sabe como que é? Como pessoas idiotas. A fama deles correu naquele lugar mesmo, mas como pessoas tolas. Imagina os camaradas lá, andando sem roupa. E eles procuraram ter um pouquinho de vanglória. Uma glória vã, que é a glória humana. Ficar famoso, conhecido. Quantos pensam isso? Pregar o evangelho para ficar famoso. Ser cantor para ser famoso, né? Uma certa feita um rapaz chegou para mim e disse que foi num certo culto, e nesse culto teve uma certa profecia para um determinado jovem, e disse que aquele, entre aspas, profeta disse que estava tendo uma visão dele no outdoor. E eu disse: essa profecia está totalmente descartada. Sabe por quê? Porque é uma profecia que somente alimenta a vanglória humana. Outro exemplo, eu fui para um culto, uma cruzada, mas a minha esposa e alguns crentes da congregação que vai fazer parte. Quando eu cheguei no campo de futebol, tinha o caminhão lá. De longe eu observei a plataforma, o púlpito, né? E aqui na frente do púlpito tinha um banner. No banner tinha um rosto, uma imagem, sabe? De uma pessoa. E quando eu ia vendo aquilo, o que é aquilo ali, meu irmão? Quando eu cheguei perto, tinha lá, ó, era a foto de uma mulher, né? Uma foto de divulgação. E embaixo tinha assim, ó, cantora fulana de tal. E embaixo tinha os contatos para show. E eu fiquei pensando, esse evento aqui é para propagar o evangelho de Cristo, é para propagar, meu irmão, a agenda dessa camarada aqui, o trabalho dessa camarada aqui. Ou seja, irmão, procura fazer a obra de Deus para se vangloriar. Para se vangloriar. Para aparecer. E isso é um erro. Nosso maior propósito, irmão, de pregarmos, de anunciarmos o evangelho, sabe o que é? É para o nome de Cristo ser glorificado. É para o nome dele ser exaltado. Mas pior que o ser humano, ele, meu Deus, é uma coisa, irmão, que nós lutamos. É uma coisa que é uma batalha dentro de nós. Sabe o que é? É nós nos vangloriar. Eu vou dizer aqui um segredo pessoal para os irmãos. Tem uma coisa que eu faço sempre quando eu termino de pregar, sabe o que é? Meu Deus, não deixa eu me vangloriar, porque nós somos muito fáceis de nos vangloriar. Me ajuda a me dar esse sentimento, a pregar, sempre que eu estudar, me ajuda a ter o entendimento de fazer isso para a tua glória. Me ajuda. E é uma batalha dentro de cada ser humano, sabe de quê? De nos vangloriar. Isso é um perigo para nós cristãos. Isso é um perigo principalmente para nós, né? Mas que nós não venhamos nos gloriar, nós fazemos tudo para a glória dele. Mas outro erro deles, uma igreja que não persevera, é falar de Jesus sem conhecê-lo. Falar de Jesus sem conhecer. Eles poderiam ter ido conhecer Jesus mais intimamente, porque eles vão falar pro demônio assim, ó. Eles vão atrás de expulsar o demônio assim, ó. Esconjuro, eu expulso vocês em nome do Jesus a qual Paulo prega. Parece que teve um conhecimento meio que teórico nisso aí, sabe? Eu acho que eles poderiam terem ido o quê? Saber mais de Paulo, saber mais detalhe sobre esse Jesus a Paulo. Não, sabe o que eles fazem? Ouve falar o nome de Jesus, ouve falar o feito que era realizado e logo atrás de expulsar o demônio, sem conhecer a Jesus. E o maior erro, irmão, é isso, falar de Jesus sem conhecer Jesus. Quantas pessoas buscam falar de Jesus, mas não conhecem Jesus? O que é que adianta mesmo? É o que foi falado de manhã, é só algo teórico. Quantas pessoas
entendeu? Falam tanto de Jesus, mas intimamente não conhecem. É uma igreja que não busca a Jesus em oração. Quando eu falo em igreja, não é aquilo que é ensinado, que é a igreja que busca Deus em oração, que ela está só reunida. É bom nós nos reunir, mas quando falando em igreja, estou relacionado a nós cristãos. O cristão que não busca a Deus em oração, o cristão que não tem prazer em orar, em buscar intimidade com Deus em oração, infelizmente ele não pode alimentar uma intimidade e o conhecimento de Cristo Jesus. Uma igreja que não medita nas Escrituras, uma igreja que não estuda as Escrituras. Quando eu estou falando meditação, é aquilo que foi ensinado de manhã, entendeu? Não somente estudar, mas estudar, meditar e praticar. Alguém que faz isso não conhece a Jesus. Está falando de Jesus, mas não conhece a Jesus. E deixa eu te perguntar uma coisa, é uma coisa difícil. Você falar de alguém que não conhece, entendeu? Então, tem pessoas aqui que talvez, né, por eu vir para o culto, eu moro muito distante, só de manhã, talvez muitas pessoas aqui conhecem a minha pessoa, né? Tá conhecendo hoje, né? Pessoalmente, talvez conhecer pelas redes sociais, por alguma foto, né? E por quê? Porque se eu ouvo alguém falando, se eu ouvia falar, mas talvez você não sabe as minhas características. Que adianta eu falar do Gilmar para uma pessoa, entendeu? Sem eu conhecer as características do Gilmar. Como que eu vou explicar para aquela pessoa como é o Gilmar, se eu só sei que existe um Gilmar, mas eu não sei quais são as suas características, né? Que ele é lá da Serra de Maranguape, que o seu pai é o seu Valdemar, uma pessoa maravilhosa, e assim explicar. Não tem como. E assim, a igreja que persevera, ela busca o quê? Conhecer a Jesus. Mas outra coisa, um dos erros que uma igreja que não persevera comete, e vai ter o resultado final nisso aqui, é de não ser reconhecido espiritualmente. Olha só o que é que o endemoniado fala para eles. Olha para eles e diz, olha, Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Ou seja, eram homens que não foram reconhecidos espiritualmente. Ou seja, irmão, há uma batalha, há inimigos, há uma batalha espiritual. E sabemos que quando nós somos conhecidos em várias áreas da nossa vida, talvez você seja um excelente profissional na sua área, talvez na empresa que você trabalha você seja um funcionário excelente, né? E você é reconhecido por causa disso. Uma hora ou outra o seu chefe talvez ele reconhece aquilo, ele elogia porque você é um bom funcionário. Ele me diz uma coisinha, o hábito espiritual, será que nós somos reconhecidos? Será, irmão, que algo tão tremendo, meu irmão, que foi causado espanto nos demônios? Ele diz, Jesus eu conheço, e Paulo também eu sei quem é. E se fosse nós, o que é que acontecia? Será que nós temos sido cristãos que têm sido conhecidos nessa atmosfera, nesse hábito espiritual? Estou falando coisa aqui, irmão, dessa heresia que é dita aí da forma que é dita aí nesses meios hereges, não. Mas nós sabemos que é uma batalha. E como que tem sido? Nós temos sido conhecidos, né? Uma coisa é certa, irmão. Paulo ele demonstra ser uma afronta por reino do mal, uma afronta para os demônios, porque ele é conhecido. E uma coisa é certa, irmão, algumas pessoas são reconhecidas muitas vezes pelas pessoas, como eu falei nas empresas, mas infelizmente no hábito espiritual são desconhecidos. E eu vou dizer uma coisa, irmão, se tem uma coisa que é necessário nós sermos conhecidos também nesse hábito espiritual. Nesse hábito espiritual. Imagina quantos homens surgiram. Imagina Elias, de Tisbe, um homem totalmente desconhecido, uma cidade desconhecida, mas era um homem que era conhecido no reino espiritual. João Batista, nos desertos, andante, solitário, mas era um homem que era conhecido. E assim é que nós temos que procurar. Muitas vezes, sabe o que? Nos afastar de tudo. Sabe o que é necessário para isso? É afastar de tudo. Afasta. Desativa o Facebook, desativa o WhatsApp. Se não pode mais, dá um jeito aí, se afaste de tudo isso. Entendeu? Para buscar, sabe o que? Conversar com Deus.
buscar assim esse requisito, né? Mas em quarto lugar, para nós encerrar, em primeiro, uma igreja que persevera em pregar o reino de Deus. Em segundo, uma igreja que encara os desafios, né, com perseverança. Em terceiro, é um erro, a igreja que não persevera, comete vários erros. Mas em quarto, uma igreja que persevera, ela colhe os resultados, né? Se você tem sido um cristão que tem perseverado na fé cristã, no verdadeiro evangelho, ou se a partir daqui você quer perseverar, alguma coisa, algum requisito não se quadrou em nós, sabe o que é que tem? Resultados. A Bíblia vai dizer que houve um grande impacto que mudou aquele lugar. Diz que Paulo, ele passa cerca de 2 anos na escola de Tirano. A Bíblia não fala muito sobre esse Tirano, mas certamente era uma escola filosófica. E Paulo leva alguns discípulos ali e começa a discutir sobre o reino de Deus, e pregar e falar. E diz que há conversões abundantes naquele lugar. Uma coisa tremenda. Que no verso 18 ele diz assim, que muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos, e calculando-se o valor deles, acharam e montavam 50.000 moedas de prata. Imagina só o tamanho do avivamento que houve naquele lugar. Um lugar totalmente contrário aos olhos humanos, irmão, mas através de crentes que perseveram, que pregam a palavra com ousadia, o quadro daquele lugar foi mudado. Imagina só, às vezes eu paro para imaginar como que deve ter sido. A gente não sabe como, mas a gente imagina feiticeiros, e mais feiticeiros trazendo livros de mágica. Imagina a mentalidade daqueles camaradas. Passaram a vida toda estudando para ser feiticeiro e agora jogando os livros para ser queimado. Imagina só aí, os idólatras deixando os ídolos. Imagina só o chororô. Imagina só a agonia daqueles homens. E fizeram um molho lá na praça e queimaram tudo aquilo. E o valor deu elevadíssimo, 50.000 moedas de prata, um valor elevadíssimo para ele. E imagina só o resultado. Deus fez muitas maravilhas. E o evangelho foi pregado em todo o continente asiático. Vai dizer de tal forma que todo o continente asiático ouviu falar da palavra de Deus. Então é isso, meu irmão. O crente, quando persevera em pregar a palavra, o crente, quando persevera em pregar o reino, será o reino de Deus, ele vai avançar e será colhido os resultados. O evangelho vai se expandir. Se tem uma coisa que as pessoas acham e vem na nossa mente, sabe o que é? Que tudo que a gente faz e prega e fala da palavra é vão, e não é. A gente sabe que não é, irmão. Cada link que é compartilhado, cada pregação genuína que é compartilhada, cada pessoa que você abre as escrituras e mostra ela aquilo ali, meu irmão, é algo que um dia vai prosperar. Eu vejo quantas pessoas que no passado eu falava do evangelho, hoje que meio em igrejas que a gente considera hereges, infelizmente, mas eu vejo um certo fruto daquela época. Graças a Deus eu vejo outros também, que, como eu estava falando para o Gilmar, de alguns jovens que no tempo de outra empresa que eu trabalhava, eu evangelizei, pregava, e hoje são pessoas que são seguidoras da verdade, que nos acompanham, são pessoas que são admiradoras do verdadeiro evangelho. Sabe o que eu vejo no final de tudo isso? É que valeu a pena, irmão. É que vale a pena pregar a palavra. É que vale a pena falar do evangelho genuíno. É que, meu irmão, por mais que as coisas estejam escassas, por mais, meu irmão, que a gente tenha vendo pastores aí explorando com a obrigatoriedade do dízimo, por mais que a gente vê aí pastor vendendo rosa ungida, água ungida, fanha ungida, por mais que a gente vê pastores criando campanhas, meu irmão, mas vale a pena pregar o evangelho em essência. Vale a pena, meu irmão, continuar perseverando nesses últimos dias. O interessante é que a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela prevalece em meio a Éfeso. Uma coisa é certa, irmão, a palavra de Deus vai sempre prevalecer, sempre prevaleceu. Quantos cristãos da igreja primitiva foram martirizados, foram mortos? Quantos? Famílias sendo mortas, crentes fiéis a Deus sendo comidos por leões, crucificado, queimado,
Quantas pessoas a Igreja Católica Romana matou? Quantos de milagre? Sabe o que é admirável? Sabe o que é? Que em todas essas carnificinas, em todas essas matas, a palavra de Deus prevaleceu e prevalece até hoje. E uma coisa eu falo com total convicção, ela vai continuar prevalecendo. Embora que muitos venham querer contrariar a gente, embora que muitos venham dizer que nós é que estamos andando na contramão, não. A nossa convicção, sabe que é a palavra de Deus. Então, irmão, vamos continuar perseverando, vamos continuar nessa fé. Essa é uma palavra pregada para que venha nos motivar. Esse que vos fala principalmente, mas todos nós. Desiste não, irmão. Continua, porque a recompensa ela virá, e não será uma recompensa terrena. A recompensa terrena ela é passageira, ela vai se desfazer, mas é uma recompensa celestial. Quando estivermos lá, você vai ver o fruto do trabalho maravilhoso, né? Então, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus, amém.